No vídeo de hoje, veremos quem é o inimigo do Criador que enviou um exército de heróis do futuro atrás dele. Descobriremos um pouco mais dos planos do Criador para o novo universo Ultimate e o plano do novo Homem de Ferro. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Ultimate Invasion número 3, lançado em 2023 com a história Através do Espelho, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Bryan Hitch. E antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. A história começa no funeral de Obadiah Stane, onde Howard e Tony Stark estão. Tony diz ao seu pai que sente muito e que isso é terrível. Howard diz que é e deseja que o seu amigo durma em paz. Tony pergunta ao seu pai o que ele vai fazer, e Howard então pergunta ao seu filho o que ele acharia se ele o mandasse fazer as malas, pois eles vão entrar em um avião e ter uma vida muito calma, pequena e pacífica. Tony diz que seria incrível, mas que os dois sabem que isso não vai acontecer, e Howard diz em um tom de lamentação que isso não vai acontecer. Tony diz que viu a transmissão do ataque, mas que foi interrompida e não teve mais notícias o dia inteiro. Então ele voltou com o corpo de Obadiah e pergunta ao seu pai o que aconteceu na Lativéria. 2 dias atrás, no castelo do Criador, na Lativéria, Emanuel da Costa vai cumprimentar Howard e diz que queria tê-lo encontrado em outras condições e pergunta se ele se sente deslocado estando ali. Howard diz que reconhece alguns deles, mas que era o Obadiah que lidava com esse tipo de reunião e acha que essa sala está um pouco fria e que ele tentou se apresentar aos Solares mais cedo, mas o samurai de prata o ameaçou com a sua espada. Emanuel diz que isso é só protocolo, pois ninguém pode falar com o Imperador do Sol enquanto ele usar a sua máscara, e quando ele a retirar, pode falar com ele normalmente, mas enquanto ele a usar, só pode falar com ele através da víbora, e que isso é um pouco parecido com os lordes dos reinos superior e inferior. Ra só fala quando o sol nasce e se cala quando se põe, e o contrário acontece com Khonshu. Emanuel então apresenta Howard a Henry do Gary, o Capitão Britânia e atual portador da Espada do Poder e do Amuleto do Direito, o tornando o líder da União Europeia. E Henry fala com Howard em francês, dizendo que é interessante eles se encontrarem assim. Howard concorda, mas o Hulk aparece e pergunta se alguém sabe o motivo por trás do ataque daquele dia. Emanuel e Henry não sabem de nada e Howard diz que acabou de chegar. O Hulk diz que lamenta sobre os acontecimentos que o levaram ali e que acha esse tipo de violência aleatória inaceitável, e que esse tipo de malícia contra o coletivo deles implica planejamento e que alguém quer acabar com tudo o que eles construíram, um golpe contra a união proativa e pacífica que eles fizeram. E se essa for a intenção, isso o deixará muito irritado. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo.
pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. A magia entra na sala e manda todos ouvirem ela e pergunta se alguém sabe o que aconteceu ali e se sabe onde está o Criador e que eles precisam fazer o responsável pelo ataque se arrepender de ter nascido. Howard diz estar surpreso deles se encontrarem com ela e seus companheiros. Henry pede que ele se explique e Stark diz que os Rasputin são o inimigo. Emanuel pergunta se Obadiah não explicou a ele como tudo funcionava. Ele diz que Obadiah perguntava de vez em quando se ele queria saber como tudo funcionava, mas ele nunca se interessou e percebe agora que deveria ter escutado. O Hulk diz que não importa o que o mundo ache, pois não existem inimigos nessa sala. Howard então cita alguns eventos que comprovariam que eles são o inimigo e que eles poderiam perguntar a qualquer um na rua que vai concordar com ele, assim como a história concorda. O Hulk diz que esse é um mundo como ele conhece e que se ele olhar em volta verá 7 territórios representados ali e que quando chegar a hora, cada uma das nações desempenhará o papel de adversário, como os Rasputin fazem agora, mantendo a atenção dos cidadãos nas ameaças externas e não nas falhas de seu próprio território, mantendo uma ilusão de paz em tempos ilusórios de guerra. Um Howard em choque acredita que isso é a coisa mais traiçoeira que ele já ouviu. Emanuel diz para ele então esperar para ver de quem será o próximo turno, mas que antes disso ele vai contar o motivo de tudo isso. Ele diz que o problema foi estudado pelo Criador dentro da cidade, fazendo várias simulações e que a paz alcançada, coagida ou forçada não dura, pois a humanidade não consegue aceitá-la. O Hulk diz que não acredita nessas afirmações universais, pois muitas pessoas são capazes de aceitar a paz, o que ele tem que acreditar, pois dedicou toda a sua vida a isso, mas que nem todos conseguem ficar em paz por muito tempo e desejaria que isso não fosse verdade. O Criador entra e diz que é, e sempre foi, verdade, e que focar nas deficiências humanas torna mais fácil para aqueles na sala encobrirem o motivo principal deles fazerem isso, que os pequenos odeiam os gigantes que estão no poder, eles, e que não é igual ao passado, em que os poderosos passariam por cima dos fracos e criariam um império. Agora, eles são um coletivo ciente de quantos eles são e do quanto odeiam pessoas como eles, e por isso eles devem dar algo para eles se concentrarem, e eles são muito bons nisso. Howard diz que não pensa assim e pergunta se tudo isso é para manter as pessoas ocupadas enquanto eles fazem o trabalho verdadeiro. Então, qual é esse trabalho? O Criador diz que agora sim, eles estão chegando em algum lugar. Então vemos uma página de dados informando como foi organizado esse mundo refeito pelo Criador. Primeiro temos a União Norte-Americana, comandada pelas empresas Stanley Stark e seus líderes Howard e seu falecido amigo Obadiah. A Sociedade Sul-Americana, liderada por Manuel da Costa. A Coalizão Europeia, liderada pelo Capitão Britânia. A cidade e os territórios lativerianos do Criador. Os reinos Inferior e Superior na África, comandadas por Ra e Khonshu.
a República Eurasiana, comandada pela família Rasputin, o território dos Filhos da Luz Eterna, na China e na Oceania, comandada pelo Hulk, e por último, a Terra do Fogo, no Japão, liderada pela Aliança Harada e Yoshida, e essa divisão do mundo é datada de 1963 a 2023. No presente, os Starks entram em seu helicóptero particular e Tony só fica olhando o seu pai. Depois que eles estão no ar, ele pergunta o que ele vai fazer. Howard diz que existem muitas variáveis para ele ter uma resposta e pede ideias a seu filho. Tony acha que seu pai poderia enfrentá-los. Howard diz que eles estariam confirmando o que eles acham e tem chance dele perder. Tony diz que existe o certo e o errado, e isso é errado. E Howard acha que ele está confundindo certo e errado de bem e mal. E Tony pergunta se ele acha que Obadiah sabia. Howard diz que não sabe e prefere pensar que não, e que ele sempre foi o homem que ele achava que seu amigo era, e acha que nunca vai ter uma resposta. Ele percebe o seu filho o encarando e pergunta o que é. Tony diz que ele pode lutar com eles e ganhar. Quando eles pousam, Howard pede que o seu filho o escute e diz que ainda está processando o que ele aprendeu e pede que ele espere algumas semanas antes de se decepcionar com ele. Tony pergunta se pode fazer algo para ajudar. Howard diz que o motivo dele lutar e vencer é para o seu filho viver, mas se precisar de ajuda, vai chamá-lo. Tony pede que ele tenha cuidado e seu pai diz que não é assim que funciona. Cuidado não garante a vitória. Na cidade, um dia atrás, Howard pergunta onde eles estão. O criador diz ao seu convidado que nunca esteve ali, que este é o caminho mais sombrio para a parte mais profunda da cidade, uma prisão. Na verdade, é onde fica os seus maiores pesadelos, mas vai servir como seu laboratório e vai apresentá-lo ao seu assistente. Howard diz que trabalha sozinho, mas o criador diz que ninguém trabalha sozinho. Todos carregam os fantasmas de seus sucessos e fracassos. Ele apresenta Reed Richards, que alguns acreditam ser a pessoa mais inteligente do universo, e ele concorda. Então vemos que essa versão usa uma máscara igual ao do Doutor Destino. No epílogo, num futuro distante, um clone do Capitão América diz que gastaram 4.000 anos em pesquisas em vão, e um clone do Thor diz que eles têm uma leva melhor de 6.000 anos e pergunta ao seu mestre quanto tempo eles irão esperar. Esse mestre pergunta se eles conseguem ver como seu inimigo se esconde. Ele, um imortal em tempo real, e o seu adversário, um ladrão do tempo, e pergunta a eles o que dizem sobre os pretendentes. Os soldados respondem: a hora deles virá. O mestre pede que eles falem de suas legiões, e eles respondem que são infinitas, imortais e estão prontos para morrer. O mestre diz que isso o agrada e que ouviu eles clamarem e perguntar: Kang, é hora? Então ele vai dizer a verdade: agora é a hora. Então vemos que quem comanda esse exército é uma versão de Kang, que possui uma armadura semelhante à do Homem de Ferro e com o motor Immortus no peito. E na próxima edição descobriremos um pouco mais sobre a história dele e o final de sua luta contra o Criador, terminando assim a edição. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário.
E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!